Evangelho, quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Januário, bispo e mártir, e de Nossa Senhora de La Salete. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com seus cabelos, cobriu-a, cobriu-os de beijo e os ungiu com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. E tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse então à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Januário, bispo e mártir, e de Nossa Senhora de La Salete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que a Santa Igreja celebra a memória facultativa de Nossa Senhora de La Salete, a Mãe Reconciliadora dos Pecadores, nós ouvimos o belíssimo texto do Evangelho de São Lucas, em que o Senhor recebe o gesto de amor e com misericórdia declara o perdão dos pecados àquela que muito havia pecado. O texto do Evangelho de hoje marca para nós, queridos irmãos e irmãs, a grande misericórdia, ou melhor, o grande gesto de misericórdia do Senhor, que recolhe a oferta do coração dos homens. Aquela que havia muito pecado, muito amor. Aquela que outrora havia ofendido a Deus e ao próximo, de uma forma extraordinária, deixou-se alcançar pelo Senhor, que, iluminando a sua consciência e lançando os raios de sua misericórdia sobre o seu coração, moveu-a na direção da contrição e do arrependimento, levando-a não apenas a reconhecer os seus pecados, mas a desejar reconciliar-se com Deus. De maneira que o seu coração
que outrora, quando no pecado não pensava a Deus senão a si mesmo, agora não pensa a outro senão querer estar diante de Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor, que com amor nos atrai para junto de si. De modo fantástico, vai realizando prodígios que pouco a pouco levam o nosso coração a uma autêntica contrição e ao desejo de retornar para a presença de Deus. Bendito seja o Senhor misericordioso, que na sua infinita bondade olha e recebe os gestos de amor dos homens com grande humildade e os toma para si. Veja, meu irmão e minha irmã, o Senhor recebe aquele gesto de amor e oferece diante de tal gesto de amor um amor ainda maior, porque Deus não se deixa superar no amor. Mas eu queria que vocês percebessem também o que o Senhor tem feito na vida de Simão, o fariseu. Ele o convidou à sua casa para que Jesus pudesse estar na presença dos convidados e jantar com ele. Porém, Simão não havia calculado, mas havia pensado. Ele havia pensado em estar na companhia do Senhor, em poder oferecer a ele aquele momento, mas não havia calculado que a presença desse Senhor traria para ele uma grande ocasião de crescimento de graça. Também Simão precisava do amor e do perdão do Senhor. Porém, naquele momento, não conseguia reconhecer isso de uma maneira clara. Ainda estava completamente focado na relação com o seu convidado e na presença dos demais convidados, que diante de uma situação muito constrangedora, não sabia como agir senão fazendo o julgamento das circunstâncias. Foi aquela mulher, a inoportuna convidada, mas aquela que Deus esperava no jantar de Simão, que deu a ocasião ao anfitrião de poder ter a agradável companhia do seu santíssimo hóspede em seu favor. Simão ofereceu um jantar para Jesus. Jesus ofereceu-lhe o perdão pelos seus pecados. Simão ofereceu um momento para o Senhor ofereceu-lhe um momento de sua vida. Isso foi por intermédio daquela que era considerada por Simão alguém que não deveria estar presente em sua vida. Porém, o Senhor, que conhece a cada um de nós e que não nos desampara, como o padre já falou várias vezes, fez passar na vida de Simão aquela que poderia, de fato, levá-lo para mais junto dele. Bendito seja o nome do Senhor, que faz passar na nossa vida aqueles que nos aproximam dele. Aqueles que muitas vezes não pensamos mesmo que poderiam ser pessoas que nos ajudassem a essa proximidade. Entretanto, olhem o que está acontecendo. Olhem o Evangelho de hoje. Aquela que não foi convidada foi aquela que aproximou mais o anfitrião do convidado. E de uma forma única, com a sua própria vida e com o seu testemunho de vida. Foi aquela que deu a oportunidade daquele jantar ter um encontro amoroso de dois corações. Peçamos, irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê a graça de termos sempre na nossa vida nossos irmãos e nossas irmãs que, com a experiência de amor com que amam a Jesus, nos iluminam a um amor verdadeiro e profundo. Hoje temos essas duas grandes memórias que podem nos acompanhar na Santa Liturgia.
A memória de São Januário, bispo e mártir, que testemunha com sua vida e com sua entrega de amor ao povo da região de Nápoles, a grandeza do Deus Altíssimo e, ao mesmo tempo, o vigor da fé do povo cristão, que tudo espera e tem nas mãos do Senhor. E também celebramos Nossa Senhora de La Salette, a Virgem Maria, a mãe que chora, que derrama suas lágrimas de amor por seus filhos, que adverte a respeito da má conduta, tanto dos batizados, mas especialmente dos consagrados, e que vem para poder chamar-nos a um caminho de penitência e de reparação. Ou seja, vem nos mostrar as dores que estão no coração de seu filho, estampadas em seu rosto, marcado pelas lágrimas por conta dos nossos pecados, a fim de que outros filhos, vendo o amor da mãe, possam compadecer-se das dores de Jesus e daquilo que o mundo está fazendo contra o Senhor. Ele que já está tão ofendido. Assim como Nossa Senhora vai dizer em Fátima, mais uma vez diante dos pastorinhos. Nossa Senhora de La Salette intercede a fim de que os homens possam, ouvindo não apenas a profecia e a mensagem deixada pela Virgem Maria, muito aterrorizante sobre as consequências da obra do inimigo infernal no seio da igreja por conta daquilo que os homens concederam ao afastar-se de Deus, mas Nossa Senhora encoraja a oração, dando-nos o testemunho de que ela mesma ampara a igreja e vem em nosso socorro. Não há, meus irmãos, uma súplica, a penitência e a oração sem que tenha sido precedida pela certeza da intercessão e da presença de Maria. Por isso peçamos a Nossa Senhora de La Salette hoje, Mãe reconciliadora dos pecadores, a conversão de todos os pecadores, a santificação do clero e a santificação de toda a igreja, mas sobretudo, olhando as lágrimas do rosto de Maria Santíssima, possamos, compadecidos por suas dores, unir-nos ao coração dessa mãe que zelosamente intercede pela conversão dos pecadores, dizendo: Senhora, que o meu coração em suas mãos possa ser a primeira oferta de consolação ao coração do nosso bom Jesus, tão sofrido e tão ferido. Toma, Senhora, em tuas mãos a nossa vida, a nossa vocação, a nossa história. Estende o seu manto sobre nós, guarda-nos e inspira-nos, Senhora, a amarmos o seu Filho e a termos um coração contrito, arrependido pelos nossos pecados e suficientemente ousado no amor a ponto de entregar-se completamente a seu Filho. Cuida de nós, Senhora, pois necessitamos de Ti e nos oferecemos contigo e por Ti em amor a Jesus, a fim de que a nossa vida seja um canto de reconciliação e de paz, de reparação e de alívio ao nosso bom Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de La Salette, pela intercessão de Melânia Calvat, pela intercessão de São Januário, desça sobre todos vós, pela poderosa intercessão também de Santo Aníbal Maria de França, a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.